Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias RJ está começando. Confira os destaques desta edição. Começaram as inscrições para o Enem 2026. O exame é a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas em todo o país. Futebol e resistência. Indígenas criam time para disputar o Carioca e ampliar a visibilidade dos povos originários. E quando o TDAH e o autismo encontram a maternidade, o desafio silencioso de milhares de mulheres. Esses e outros destaques você confere agora no CNT Notícias RJ. Um time de futebol diferente de tudo que a gente costuma ver está surgindo no litoral do Rio de Janeiro. Formado exclusivamente por jogadores indígenas, o clube quer disputar o Campeonato Carioca, mas com um objetivo que vai muito além dos gols. A iniciativa nasceu dentro de uma aldeia indígena em Maricá, na região metropolitana do Rio. A proposta é clara: usar o futebol como uma ferramenta de visibilidade para os povos originários e dar voz a quem muitas vezes ainda enfrenta preconceito e invisibilidade no dia a dia. O time foi pensado não necessariamente para levantar taças, mas para ocupar espaços. A ideia é mostrar que os povos indígenas também estão presentes em diferentes áreas da sociedade, inclusive no esporte profissional. E para montar o elenco foi preciso ir além da aldeia. A comissão técnica buscou atletas indígenas em várias regiões do Brasil. O grupo reúne jogadores com experiências diferentes. Alguns já passaram por clubes profissionais, enquanto outros ainda estavam no futebol amador. O pensamento primeiro era formar o time, jogar o Carioca, não ser campeão, mas sim dar visibilidade a todo esse povo que é muito sofrido. Nós queremos combater o racismo, nós queremos combater esse preconceito todo que a gente passa sobre porque a gente tem a nossa maneira de ser, né? Além do esporte, o projeto também se conecta com outras formas de expressão. Há jogadores que são artistas, influenciadores e lideranças dentro das próprias comunidades. O futebol também se transforma em expressão cultural. Alguns atletas entram em campo com pinturas corporais tradicionais, que representam proteção, força e a conexão com as origens. Isso significa muito para mim, porque está representando o meu povo e a minha história, a história de um povo que nunca desistiu. Em campo, cada partida representa mais do que um resultado. É uma forma de mostrar resistência, cultura e identidade para um público cada vez maior. Desde jovem, eu acreditei que você jogando muita bola, futebol bem arte, futebol bem jogado, você pode quebrar os corações de pedra que possam um dia não entender o seu sonho, o seu projeto, o seu povo. E o sonho dos idealizadores é alto. Ver esses atletas conquistando espaço no futebol profissional, chegando a grandes clubes e, quem sabe, vestindo a camisa da seleção brasileira. Tenho que ligar para vários empresários do Pará, de Rondônia, do Amazonas, do Acre, de vários locais da Paraíba, onde eu sei que tem comunidades indígenas, eu procuro ligar, eu procuro saber onde tem um talento escondido, onde tem um talento que não teve oportunidade, que de repente, vindo para cá, consiga se tornar um atleta profissional de alto rendimento. E enquanto isso, o time segue se dedicando para disputar o Campeonato Carioca e transformar o esporte em um meio de inclusão, representatividade e transformação social. E daqui a pouco, estudantes de todo o Brasil já podem se inscrever para o Enem 2026. Prazo segue até o dia 5 de junho. Já começaram as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026. O prazo vai até o dia 5 de junho e o cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet. Neste ano, os alunos concluintes da rede pública já estarão pré-inscritos automaticamente.
O Enem é utilizado como porta de entrada para universidades públicas e privadas em todo o país. As notas do exame podem ser usadas em programas como Sisu, ProUni e Fies, além de garantir descontos em faculdades particulares. Podem participar estudantes que estão concluindo o ensino médio, que já terminou os estudos e até treineiros que fazem a prova para testar o conhecimento antes da formatura. Pessoas maiores de 18 anos que não concluíram o ensino médio também podem utilizar a nota para certificação. E estrangeiros, desde que apresentem documento de identificação oficial e original com foto, como passaporte ou identidade expedida pelo Ministério da Justiça. A taxa de inscrição continua em R$ 85,00 e pode ser paga até o dia 10 de junho. Estudantes da rede pública inscritos no CadÚnico e candidatos que já conseguiram a isenção não precisam pagar, mas devem fazer a inscrição dentro do prazo. Neste ano, os alunos concluintes da rede pública já estarão pré-inscritos automaticamente. Nesse caso, o estudante precisa apenas acessar a página do participante para confirmar dados como o idioma da prova e o local de aplicação. No primeiro dia, os candidatos farão questões de linguagem, ciências humanas e redação. Já no segundo domingo, serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do participante. E daqui a pouco, mulheres autistas e com TDAH que se desdobram para dar conta da maternidade. Milhares de mulheres em todo o mundo descobrem diagnóstico tardios de TDAH e TEA depois de serem mães. Apesar de desafiador e até assustador, é a partir do diagnóstico que começa uma jornada mais leve de autoaceitação e autoconhecimento. Nós ouvimos um especialista referência no assunto para entender como lidar melhor com as emoções e os sentimentos. A maternidade é uma jornada de amor e dedicação, mas também de desafios intensos. Milhares de mulheres convivem com diversos sintomas e queixas ao longo da vida, sem terem a oportunidade de receberem diagnósticos precisos. Muitas delas só percebem que vivem com algum transtorno após o nascimento dos filhos, ao identificar os mesmos traços nas crianças. Esse médico referência em autismo e TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, explica quais são as principais características de uma mulher neurodivergente. Para o TDAH em mulheres, nós temos dificuldade crônica em focar em tarefas chatas, mesmo quando são importantes, procrastinação severa, acompanhada de uma culpa, esquecimento frequente de compromissos, dificuldade em fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, impulsividade emocional e a sensação constante de estar sobrecarregada. Já para o autismo, temos uma dificuldade em manter relacionamentos sociais, mesmo com esforço, uma necessidade extrema de rotina e de previsibilidade, desconforto desproporcional com sons, textura, luzes, cheiros, um interesse intenso em tópicos específicos e uma dificuldade em entender o que as pessoas querem dizer sem falar explicitamente, quando fica nas entrelinhas, quando é subliminar, além de um cansaço social intenso após interações. Esses traços devem estar presentes desde a infância e os profissionais especialistas levam em conta a história de vida das pacientes e os impactos desses sintomas no dia a dia, na vida real. Essa terapeuta conta como descobriu e os desafios que enfrentou. Eu fui diagnosticada com autismo nível de suporte 1, TDAH e altas habilidades e superdotação já com 46 anos. Foi uma descoberta bastante difícil para mim na época, Isso aconteceu após o diagnóstico dos meus filhos. Então, durante uma vida inteira eu sofri com muita desregulação emocional, muitas dificuldades para compreender as pistas sociais ou o que as pessoas queriam me dizer. Então, por conta disso, desde a infância, adolescência, eu sofri
muito bullying na escola, passei por bastante dificuldade relacional, tinha realmente problema nos trabalhos e acabava não ficando muito estável, né, no emprego, então isso gerou dificuldades financeiras diversas. Quando eu fui mãe, a dificuldade aumentou um pouco mais, porque eu tinha crianças chorando em casa, eu tinha toda aquela rotina diária, muitos estímulos, e era extremamente difícil lidar com aquilo. Estudos indicam que cerca de 96% dos indivíduos autistas apresentam dificuldades de processamento sensorial. Já em relação ao TDAH, historicamente o transtorno foi mais associado a meninos hiperativos e impulsivos. No entanto, a ciência moderna revela que ele se manifesta de forma diferente em mulheres, o que contribui para um subdiagnóstico massivo. No caso das mulheres adultas, é uma sobrecarga invisível, é um excesso que ninguém vê. Procurar ajuda de uma equipe multidisciplinar pode mudar todo o contexto para melhor. Saem a culpa, o medo, o sentimento de impotência e entram em cena a aceitação, o entendimento e uma maternidade mais saudável e equilibrada. Quando você entende como o seu cérebro funciona, você pode parar de lutar contra ele. Pode buscar ambientes e relacionamentos que funcionem com você e não contra você. Pode desenvolver estratégias que realmente funcionam para você. E aí eu costumo dizer para os pacientes que o diagnóstico ele não é uma sentença, ele é uma ferramenta, é um mapa, é clareza. E clareza permite ação. Ação para você viver melhor de forma autêntica. E clareza permite ação. Ação para você viver melhor de forma autêntica e funcional. Quando você entende como você funciona e você para de achar que tudo que você sente é frescura, a sua vida fica mais leve, você aprende a ter o suporte adequado. Então iniciei o tratamento para o TDAH e assim a vida ficou mais fácil de ser vivida, ficou mais fácil de compreender meus filhos e inclusive profissionalmente me ajudou demais aí no entendimento dos meus pacientes. O CNT Notícias RJ fica por aqui, mas você confere outras notícias no aplicativo CNT Play. Eu te espero aqui na próxima edição. Até lá!